Seja bem-vindo a mais um vídeo aula da disciplina de História. Recordar que na aula passada, no vídeo passado, nós estávamos a falar sobre a introdução à História. Falamos de alguns conceitos da História e dissemos que a História é uma ciência, mas como ciência ela começa a ser estudada principalmente na Idade Contemporânea. Recordar que esta ciência ela vai estudar o homem no tempo e no espaço. Lembrar que um grande historiador, conhecido como Heródoto, ele aparece na Idade Clássica. Mas na Idade Média a história ela é dissipada porque foi tida como a fase das trevas. E a Idade Média compreende o século VII ao século XV. Esta é a Idade Média. E na Idade Moderna a história ela vai ganhar uma outra autonomia, porque quando a história ela ganha autonomia, nós lembramos que a história na Idade Média ela é tida como a Era das Trevas, a fase em que toda a ciência entra em declínio, ou seja, toda a ciência entra em decadência. Mas quando saímos da Idade Média para a Idade do Renascimento, tanto como a história e as outras áreas do saber começam a ganhar uma grande autonomia. Então, quando chegamos na Idade Contemporânea, que é do século XV ao século XVIII, a história começa a ser marginalizada. A história é marginalizada e daí que a história entra em declínio, a história entra em decadência. Mas a partir do século XIX, aparece a Escola dos Análises, um grupo de cientistas que começam a revitalizar a história, começam a trazer novos conceitos na história, começam a trazer novos métodos à história e novo objeto de estudo da história. Lembrar que quando nós falamos da história, nós compreendemos essas quatro fases, que é a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Lembrar que a história no geral, mas também nós vamos aprender hoje a historiografia africana. Quando nós falamos sobre a historiografia africana, a palavra historiografia significa documentos que retratam sobre a história de uma determinada civilização. Documentos que falam sobre uma determinada sociedade. Então, a historiografia africana quer dizer documentos que relatam sobre a história ou fatos e acontecimentos de uma determinada sociedade que é a África. Então, na historiografia africana, nós também vamos aproveitar e falar sobre as primeiras comunidades em Moçambique. Falar sobre a historiografia africana, relembrar que a África era tida como ponto de marginalização, isto é, aparece um historiador como Hegel. Hegel vai dizer que os africanos são pré-históricos. Por que são pré-históricos? Porque, segundo o pensamento europeu, a África não era capaz de fazer história, a África não era capaz de produzir um conhecimento científico, porque a África vivia sobre lendas, a África vivia sobre contos, a África vivia sobre tradições e isto não podia ser consagrado como objetos científicos. Daí que os historiadores como Hegel, como Jean-Jacques Rousseau, vão dizer que os africanos são bons selvagens. Isto é, a África também, os africanos eram tidos como o símbolo da maldição. Segundo a história mostra que, segundo a descendência de Noé, no seu filho Cã, quando ele viu a nudez do seu pai, enquanto ele estava bêbado, embriagado, então os historiadores contam que Cã, depois de ter visto a nudez do pai, então o pai amaldiçoou o seu filho. Depois desta maldição, então pela descendência de Cã nasce em toda a África, ou seja, todos os africanos. Então disse que nós somos o símbolo da maldição. Por isso que existem muitas doenças como peste negra, como a cólera, tudo isso por quê? Porque nós somos o produto, ou somos fruto da maldição. Mas numa outra linha de interpretação da hermenêutica diz que não, os africanos são o berço da humanidade, porque é na África onde se descobre os ossos dos hominídeos, os primeiros ossos, é na África onde se descobre as primeiras civilizações, é na África onde se descobre o fogo, é na África onde se descobre as primeiras civilizações. Agora, quando nós falamos sobre a historiografia africana, é importante ressaltar que a África era tido como, segundo a perspectiva europeia, segundo a perspectiva ocidental, como o símbolo da maldição. E a África devia gravitar a escravatura, a África não podia desenvolver, a África não era capaz de pensar de forma racional, de forma sistemática. Sendo assim, nós vamos ressaltar as primeiras comunidades moçambicanas. Dizer que Moçambique, desde os tempos remotos, não era um país como um estado, mas sim Moçambique começaram a gravitar, começaram a acontecer, começaram a viver aqui primeiras comunidades, conhecidas eles como os Khoisan. Esses Khoisan eram grupos caçadores, recoletores e viviam da pesca. Esses senhores viviam com um grupo chamado os Zan. Os Zanes, por isso que são chamados Khoisans. Khoi e os Zan. Os Zan eram as mulheres, enquanto os homens iam à caça, enquanto os homens iam recolher os animais, as mulheres
podiam apanhar lenha, as mulheres podiam apanhar frutas para poder trazer às suas casas. E lembrar também que essas coisas eram indivíduos que eram nômades. Por quê? Porque eles dependiam das condições pluviométricas, dependiam também das condições da caça. Se a caça não desse certo, eles podiam sair de uma região para outra, então para poder exercer a sua função. A palavra khoisan significa caçadores. Então esses homens eram homens primitivos. E esses viviam, como eu disse, da caça, viviam da recoleção e viviam da pesca. Porém, é importante ressaltar que depois desses homens aparecem uns chamados bantos. Os bantos, a palavra banto em Ubuntu quer dizer homens. A palavra banto quer dizer homens. Ou seja, homens africanos. Significa homens africanos. A palavra no seu singular significa muito. Quer dizer homem africano. E nós encontramos um grande historiador que escreve sobre a crise de Ubuntu. Quando este Ebussi Bulaga, um dos grandes africanos, ele escreve uma obra denominada La crise de Ubuntu, quer dizer, a crise do homem africano. Por que ele diz que a crise do homem africano? Porque o africano ele começa a perder a sua identidade, porque ele quis imitar o branco, quis ser como o branco. Então, na medida em que nós imitamos o branco, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de fazer as coisas, então nós perdemos a nossa identidade. Então, nesta grande obra, La crise de Ubuntu, ele escreve em francês, aí ele detalha quais são as crises que o homem africano ele vai atravessar. Então, os bantos eles foram homens sedentários, eles já não eram nômades, ao passo que os coisas eram nômades porque saíam de um lugar para outro, eles não tinham um lugar fixo, os bantos eram homens sedentários. Mas o que torna os bantos ser homens sedentários é por causa não só da caça, mas também da agricultura. Começa a se desenvolver a agricultura, começa a desenvolver a metalurgia. A agricultura era da enxada curta. Então, esses senhores, enquanto os homens iam desbravar grandes árvores para poder construir as casas, as mulheres faziam não só a agricultura, mas também faziam a tecelagem. A tecelagem, as mulheres também faziam a olaria. Então, esses bantos começaram a crescer. A palavra banto, como eu disse, na sua originalidade, significa o homem africano. Esses começam a crescer. A história conta que estes saem do noroeste das grandes florestas de Kalahari. Então, eles começam a emergir em grandes grupos, começam a crescer. E quando o grupo torna-se alargado, começam a formar-se os primeiros estados e impérios. O primeiro império conhecido como o Império de Zimbábue. E o Império de Manyuntá. O Império de Manyuntá. Esses senhores vão originar esses dois grandes impérios, o Império de Zimbábue e o Império de Manyuntá. Mas antes de entender que a estrutura orgânica dos bantos, eles viviam em aldeias, pequenas aldeias, então eles entravam em conflito com os outros, daí que conseguiam se alastrar. Esses senhores falavam cerca de 300 idiomas. O que foi originado da linguagem banto. Por isso que os africanos eles são tidos como os bantos, porque eles têm um signo linguístico que identifica os bantos. Estes senhores, eles tinham uma estrutura administrativa, onde quem podia ser administrador ou o líder máximo tinha que ser o pai, depois seguia o filho mais velho, primogênito neste caso, depois seguia os irmãos. Então, na falta do pai, era escolhido o tio. E na falta do tio, tinha que se escolher alguém, um ancião mais responsável, que pudesse administrar a terra, a repartição das terras, que pudesse delegar as funções, como administradores, as pessoas que podiam comandar as terras, as pessoas que podiam, no tempo da colheita. E eles também tinham uma prática chamada a magia negra. Essa magia negra favorecia eles na caça, protegia eles na caça, protegia eles na agricultura, e outras atividades. Nos próximos tempos vamos falar sobre a emergência dos impérios e estados em Moçambique. Não se esqueça daqui, estamos no fim da nossa aula e não se esqueça, ativa o sininho das notificações para que não perca os próximos vídeos. Valeu! Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.